Senhoras e senhores, está começando mais um TrueMindCast por aqui. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto que você que já está nos embalos aí da Copa do Mundo, nos embalos do final do ano, recesso do judiciário, e aí vem aquela pergunta, né, aquela dúvida capciosa, o que eu faço com as minhas campanhas, como é que eu faço para ter clientes? Já imaginou você no começo do ano voltando lá dia 5, dia 10, se você já está um pouco mais tranquilo na vida, lá pelo dia 10, 11 de janeiro, voltando do judiciário, do recesso, do seu descanso, das suas férias ou dia 15, enfim, e ter uma lista de clientes já esperando para falar com o seu escritório? Pois é, a gente sabe como fazer isso aqui. A gente já fez essas experiências, já teve experiências assim com clientes. Então a gente vai abrir um pouquinho hoje da caixa preta de como você pode lidar com o recesso do judiciário e também as suas férias, de maneira que quando você volta você tem não só prazo para cumprir, mas também cliente aguardando, potenciais clientes qualificados para falar com você, certo? E é bem interessante porque é um bom período, porque muita gente faz exatamente o formato reverso, né? A pessoa fala, não, final do ano, cara, todo mundo para, certo? Mas os problemas não param, né? Os problemas principalmente intrínsecos da sociedade, eles não vão embora, não descansam, né? Continua tendo gente roubando, continua tendo gente dando balão, continua tendo gente se separando, continua tendo empresa falindo, empresa, né, não cumprindo os seus contratos, briga para tudo quanto é lado. Para você advogado, isso é uma boa, né, é um bom negócio. Então, vamos olhar para isso com bom olhar, porque a maioria não olha para isso. Então, a gente tem alguns insights bem relevantes. Fica com a gente que a gente vai contar para você. Estou aqui com o meu fiel escudeiro, o Victor de Souza, que é especialista nisso. Vende até dormindo o rapazinho aqui. Então, imagina no recesso, no judiciário. Ele, provavelmente na praia, um garotinho aqui, ele vende sorvete nas férias ali para fazer um dinheirinho. Claro, com certeza. Vamos abrir a caixa preta, Vitão? Bora para dentro. Então, legal. Cara, assim, ó, eu separei uma estrutura aqui, a gente vai trocando essa bola aqui, já entrando direto no que interessa. O primeiro ponto que a gente separou aqui é que a gente brinca assim na introdução, mas é uma pura realidade, tá? De você já, imaginar começar o ano com clientes aguardando o teu contato. Já começa com o pé direito de fato, né? A gente aqui mesmo tem como agência, não para todas as campanhas. Quando volta, assim, para muito pouquinho, só naqueles dias muito, assim, que a gente sabe que pode ter... não pode ter resultado nenhum, mas tem uma parada que é inteligente nisso, que é assim, mesmo se você deixa a tua campanha ativa, né, a gente fala campanha de tráfego, que traz leads, ou, né, os conteúdos que você já tem no seu site, que você não tem como pausar eles nesse momento, né, se você já tem um tráfego lá orgânico acontecendo, você também não gasta, porque se não tem ninguém procurando, você não vai gastar. A questão é corrigir para aquela pessoa que está procurando, você não perca dinheiro em razão dela ter estabelecido contato com você. Então, algo que é muito inteligente, que a gente de fato negligencia muito, é como fazer isso. E nós vamos trazer exatamente esses pontos de ferramenta. Hoje não tem mais desculpa. Não tem desculpa nem assim, você está lá, sei lá, cumprindo um prazo, está numa audiência, o cliente entrou em contato. Você certamente deve saber algumas ferramentas que a gente vai falar aqui, sim, que você consegue hoje, né, dizer para ele, não posso te atender agora, mas te ligo daqui a pouquinho. Talvez você não use, talvez já faça uso e está de parabéns. Então, no final do ano, a lógica é muito parecida. Não tem um milagre, né? Fala, eu vou tratar assim, vou contratar uma ferramenta nova. Não, é sentar a bunda, de fato, pensar como eu vou atender esse cliente dessa forma, como é que eu vou abordá-lo no momento em que eu estou fora. Estou na praia, estou curtindo, ok, e que ele vai me aguardar, certo? E aí pensar, daqui a pouco a gente vai falar então sobre que causas que não param durante esse período, inclusive algumas que bombam. Como é que você sabe se você tem causas que, vale a pena eu manter campanha, certo? A estrutura de ferramentas que eu posso usar, então, para voltar no começo do ano e ter leads que, são interessantes para o meu escritório e que eu vou entrar em contato com o cara vai falar, legal, que bom, realmente, você estava descansando, estava de férias, ok, e tal, vamos conversar, vamos marcar uma reuniãozinha, né? E, por fim, se der tempo aqui, a gente vai falar um pouquinho das causas que no começo do ano são atípicas, não só causas, mas formas do usuário se comportar, que muda muito o jogo. Beleza? Bom, vamos começar aqui, Vitão. Acho que você, cara, um dos caras que mais manja aqui de ferramenta. Dá um contexto do que é uma ferramenta. A gente vai falar de um botzinho aqui. Primeiro, quais são os diferenciais da Leadster, que a gente tem utilizado muito, os nossos clientes têm feito uma mudança aqui, trazido um resultado super legal. E o que a gente pode fazer nesse período, pensando bem agora no final do ano, que faria toda a diferença? Quais são as abordagens para a gente refletir um pouquinho sobre isso? Boa, vamos lá. Só para dar um contexto rápido, então, para a galera que ainda não conhece a Leadster em si, ela é uma ferramenta que eles chamam de marketing conversacional. Basicamente, ele faz uma abordagem dentro do seu site ou dentro da sua página de destino que você está usando lá para direcionar o tráfego do Google. Então, basicamente, é como se você colocasse um vendedor dentro do teu site para abordar ativamente o cliente que entrou, o cara que acessou. Porque antes essa abordagem era muito passiva, quando você tem só um botãozinho do WhatsApp lá, você espera que o cara clique. Se o cara não clicar,
eu não consegui, né? Eu tive uma venda muito passiva. Então é como se eu tivesse o vendedor só atrás do caixa lá na loja, o cara pega o que ele quer e ele só vai falar com o vendedor na hora de pagar e passar o cartão. Nesse contexto é o contrário, aquele vendedor que fica ali passeando ao longo da loja, falando, tá precisando de alguma coisa, posso te ajudar e tal, te recomendo isso, te recomendo aquilo. Então, basicamente, é isso que essa ferramenta faz. E cara, tudo isso é configurável. Posso dar um plus ali? Claro, vamos lá. Que é massa pra cara da Leadster, que acho que é um dos principais diferenciais. É como se eu tivesse um escritório, vamos trazer para o universo jurídico, né? Você tem um escritório no centro da sua cidade, pensa no centro da sua cidade que passa gente pra caramba lá, né? Aí você montou um escritório lá e, começa a entrar gente no teu escritório, certo? Aí, cada um que entra no teu escritório, imagine que vem na testa da pessoa dizendo exatamente o problema dela. Então, por exemplo, eu entro lá e falo assim, cara, tô querendo fazer um divórcio, meu processo de divórcio e eu tenho filho e tenho bens. Top. Você vai saber exatamente aquilo. Agora pense o seguinte, imagina a sua abordagem, como seria? Guilherme, tô vendo que você está passando por uma situação delicada, me conhece se eu tiver, mas é um divórcio, você tem filho e tal, você tem bens, inclusive, para partilhar, a advogada adora, ótimo, todos nós gostamos. Perfeito. A diferença é justamente isso. Mas como é que a gente sabe isso? Vocês são gênios da lâmpada? Não. A gente sabe porque a pessoa procurou, ela usou no Google, você, advogado, usa no Google, às vezes, quando vai comprar uma outra coisa, ou quando vai procurar sobre direito mesmo. E esta palavrinha-chave, o Google deu pra gente. Falou, tá vendo esse cliente aqui que eu tô te passando aqui? Tá entrando no teu site, ele procurou dessa forma aqui, ó. Então, cabe a você, né, abordá-lo de uma maneira extremamente específica, personalizada. Se você fizer isso, aumenta muito a tua chance de venda. Posso atender normal, dizendo, oi, posso te ajudar? Pode. Mas Você vai baixar bastante a tua venda, a probabilidade de vender, principalmente a tua conexão com o cliente, né? Boa, exatamente. Até porque você está sendo bem genérico, né? Então, tipo assim, posso te ajudar hoje? Num cara que está procurando por um divórcio, às vezes ele não quer ser ajudado, né? Ele está desesperado, ele espera um outro tipo de abordagem. Então, quando você tem isso na Lister, você consegue fazer isso muito bem. Então, por exemplo, se você está falando assim, cara, ninguém se divorcia, ninguém casa pensando em se divorciar, por exemplo, né? Saiba como resolver o seu problema. Isso já é uma abordagem muito mais personalizada para aquele momento do cara do que efetivamente você falar, procurando por um advogado agora, né? Enfim, dessa forma. E aí o que acontece, né? A Lister, de maneira bem resumida, você consegue ter uma conversa, por isso que eles chamam de marketing conversacional. Você vai fazendo perguntas qualificatórias ali para aquela pessoa antes dela entrar em contato contigo. Então, por exemplo, cara, eu tô ansioso aqui para poder te ajudar, legal, seja bem-vindo ao escritório. Primeiro, como que é o seu nome? Como que você gostaria de ser chamado aqui para a gente continuar a nossa conversa? Aí ele vai lá e fala, meu nome é fulano de tal, beleza. Aí, prazer, seu fulano, eu sou aqui o Vitor, sou do escritório XYZ Advogados, vou estar aqui para te ajudar de alguma forma. Então, agora me conta um pouquinho mais sobre o teu problema. O que está acontecendo exatamente? Aí o cara vai lá, descreve um pouquinho a informação de maneira direta. Show de bola. Agora me passa o teu telefone, caso a nossa conversa aqui caia, eu te chamo direto pelo WhatsApp. E aí o cara vai lá, passou o telefone dele, por exemplo, você pode pedir outras informações aqui que sejam referentes a uma causa específica, né, que a gente fala muito de produto jurídico, que podem ser perguntas mais qualificatórias, mas enfim, para dar um contexto, ele passa essas informações, isso fica armazenado lá na ferramenta, né, na dashboardzinha deles, e você tem acesso a tudo isso dessa informação do cara. E aí, qual que é a vantagem falando aqui, fazendo esse link com a questão do final do ano? Às vezes, no final dessa conversa toda, então depois que ele respondeu todas as perguntas, ele pode cair direto num botãozinho do WhatsApp. Então tem um botãozinho, respondeu as perguntas, ele pode ainda me chamar no WhatsApp diretamente. Se eu tiver de férias, eu quero continuar recebendo o cliente, mas eu tô de férias, todo mundo merece, né? Botar o pé para cima um pouquinho e tomar uma gelada na praia. Claro, e aí como que eu faço então para esse cliente não deixar de se frustrar, né? Mandar uma mensagem para mim e ninguém te responder lá, e eu ter que trabalhar no Natal, eu tô comendo lá um peru de Natal e eu vou ter que responder o cara. Como que a gente faz isso? Dentro da lista eu consigo, por exemplo, tirar essa opção do WhatsApp e colocar uma mensagem falando assim, cara, seu caso é muito interessante, dependendo inclusive do que ele responder ali, seu caso é muito interessante, nós queremos te ajudar. Nesse momento a gente ainda não está disponível, né, porque nós estamos aqui comendo a nossa coxinha de Natal, mas a gente vai entrar em contato com você no dia tal. Eu estou retornando no dia tal, eu já vou te ligar com prioridade máxima. E aí a pessoa, esses dados ficam armazenados, por mais que ele não me chamou no WhatsApp, eu tenho todas as informações que eu falei ali, então nome, o que está acontecendo, telefone, o que mais eu quiser saber do cara, tá tudo armazenado. E quando eu voltar, tá lá, uma lista de 10, 15, 20 pessoas justamente com todos esses detalhes. Para a primeira coisa que eu fizer no meu dia, no meu escritório, é ligar para todo mundo, falando, olha, aqui é o Dr. Vitor, estou voltando aqui o contato para falar sobre o seu caso, já vi que isso aconteceu. Me conta, como é que passou esse tempo, como é que tá isso, como é que tá aquilo. E aí você consegue de uma maneira muito mais proveitosa, ao invés de mandar direto o cara para o WhatsApp, eu já consigo pré-segurar ele, vamos dizer assim, né? Então, antes dele chegar no meu contato direto, eu já consigo as informações dele, o mais importante para eu entrar em contato depois. Cara, bem legal, bem legal. Tem uma parada que me chamou a atenção na tua fala, que é assim, né? A gente acaba, parece que é óbvio, mas a gente acaba não fazendo, acaba, né, deslizando nisso. A gente, né, também já fez isso várias vezes aqui, então não estamos fazendo juízo de valor. Mas seria assim,
eu já sei que o cliente vai entrar em contato, mas deixa lá, é meio óbvio que eu tô de férias e tal. Só que pro teu cliente, às vezes aquele problema é latente para ele, né? O senso de urgência dele é diferente do seu, né? É aquela premissa que o que é importante para mim, isso não é importante para o outro, o que é urgente para mim, vice-versa, né? Então, para isso, cara, não tem coisa melhor do que estabelecer essa ponte. Dizer, olha, trabalhamos, e o Lister possibilita muito isso, que é muito bacana, né? Trabalhamos duro esse ano e nos demos essa folguinha agora, então estamos nesse momento descansando com o nosso time. Total. Porém, daí eu até vou pedir para você explicar, existe uma possibilidade dentro da ferramenta que nos possibilita o seguinte, daqui a pouco nós vamos falar de WhatsApp, também tem essas possibilidades gratuito, e Lidster, inclusive, abrindo um parênteses aqui, gratuito, tá? Então, não estamos falando nada de ferramenta paga, a gente não ganha um centavo por indicar o Lidster, só indicamos porque a ferramenta é boa, tá? Boa. Existe uma função que é chamada de condicional. Então, essa condicional, ela basicamente você coloca assim, a pessoa, sei lá, bota o nome, como você colocou lá, opa, eu sou o Thiago aqui, Ribeiro, né? E aí, daqui a pouco eu como escritório, mandar para ele uma pergunta e colocar 2 opções de resposta, certo? Então eu pensei aqui, Vitor, eu vou pedir para você explicar um pouquinho com mais propriedade isso, que você manja mais do que eu. Por exemplo, eu pensei assim, se alguns clientes nossos, eles atuam em causas, que daqui a pouco a gente vai falar, que o senso de urgência do cliente, às vezes, é alto, né? E pode ser uma causa relevante para o advogado e tal, né? Sim. E tem advogado que nos diz o seguinte, ó, se o caso for top, cara, eu atendo. Vamos pegar assim um exemplo, né, daqueles mais óbvios, criminal. Pô, criminal, o cara não para, né? Então, aconteceu, foi preso e tal, puta cliente teu, você vai fazer o quê? Puta, vou ter que ajudar o cara, né? Sim. Não vou dar brecha. Então, o que a ferramenta possibilita no condicional? Aí você me corrige e vê quais são as outras possibilidades. Sim. Pensei no seguinte, quando o cara entra, eu já posso colocar para ele, falar, olha, caso você considere seu caso de extrema urgência e você não possa esperar até o dia X, tá? Vou pedir para você... Aí você vai abrir as 2 opções para ele. Então, assim, não, posso aguardar. A pessoa clica, posso aguardar, tranquilo, curta as férias. Você pode até brincar com isso. Não posso aguardar, cara, preciso urgente resolver essa questão. Quando ele clica nessa condicional, ele vai aparecer uma mensagem, ótimo, entendi, estou te direcionando aqui agora para o nosso WhatsApp para falar com uma pessoa aqui, com um advogado que está de plantão. Perfeito. Também seria uma boa, né? Perfeitamente. Eu acho que esse é o caminho, pensando nessa lógica de final do ano, justamente porque você consegue segmentar o cara. Então, aí você mesmo já bota ele para pensar, né? Você coloca assim, tá, beleza, estou aqui para te ajudar e tudo mais. Me conta sobre o teu caso e aí você coloca uma pergunta, né? Então, assim, você está com uma extrema prioridade para isso ou dá para a gente esperar as férias passarem, né? Ou as férias acabarem? E aí ele fala, não, dá para esperar as férias acabarem. Até para você dar um contexto. As minhas férias só duram 10 dias, então eu já volto no dia tal. E aí o cara já fala, pô, volta dia tal? Beleza, acho que dá para esperar, não estou com prioridade para isso. E aí você já tem essa informação. Se esse cara clicar nessa opção, dá para esperar? Beleza, você vai poder mandar outras mensagens para ele, mas ele não vai chegar no teu WhatsApp. Se ele falar, não, cara, não dá para esperar, preciso resolver isso agora. Aí vem a outra opção, uma coisa totalmente diferente, como se fossem caminhos totalmente diferentes que ele vai encontrar dependendo do que ele responde. E aí, claro, você consegue fazer isso de uma forma muito mais assertiva, porque tá rodando lá enquanto você tá tomando sua gelada, né? Cara, e no WhatsApp? Você tem tem bastante familiaridade ali. O que dá para fazer hoje no WhatsApp? Entrou coisa pra caramba, né, de funcionalidade, mas eu quero fazer direto no WhatsApp. Uhum. Tem um site lá, tô gerando campanha, ou, enfim, seja qual for a origem, né? Vou estar de férias e vai ter indicação de cliente, que acontece bastante, e vai entrar em contato comigo. O que eu posso fazer no WhatsApp ali, que você sabe? Cara, eu sei que tem o que a gente até faz aqui na própria TreeMind, né? A gente deixa já uma mensagem automática, porque tem alguns advogados que até já fazem isso, mas eles não mudam isso no final do ano. Então, por exemplo, o cara mandou mensagem 25 de dezembro, olá, seja bem-vindo aos XYZ Advogados. Em breve iremos te atender. Então, isso não dá um contexto para o final do ano. Então, aí você já teria que ir lá no WhatsApp e mudar essa mensagenzinha automática, que você chega e fala assim, olá, seja bem-vindo aos XYZ Advogados. Né? Cara, tivemos um ano muito duro, ganhamos muitas vitórias, tal, não sei o quê. Vai ser um prazer te atender, mas nesse momento a gente ainda não está disponível, nos demos o direito de tirar umas férias rápidas até o dia tal. Então, retornaremos seu contato especificamente no dia. E aí, é uma mensagem diferente que o cara mandou qualquer coisa no WhatsApp, né? Ele já vai receber essa mensagem automática, ninguém precisa estar lá mandando, tá? Essa é uma primeira opção. Cara, eu entrei aqui, ó, até no WhatsApp Business, que é o WhatsApp correto, tá? Para você que, às vezes a gente tem pessoas que não sabem disso, eu sei que a grande maioria sabe, mas seria assim, né? Dentro do WhatsApp Business em configurações, pegando aqui a última atualização que a gente está vendo aqui, né? Gravando dia 23 de novembro, você tem ali então, né? Você tem até uma opção nova que eu não sabia ali, que é o anunciar no Facebook. Caramba. Conecta direto. Cria anúncios que levam ao WhatsApp, bem interessante. Então, guia de negócio, Facebook, Instagram e tal, e depois você tem embaixo, conversa, que acho que é isso que você está falando. Então você tem mensagem de saudação, que é essa mensagem que a gente manda para ele e cria a regra, né? Então você fala, pô,
aqui é o fulano, aqui é o Roberto e tal, a gente está de férias, ou seja bem-vindo, aquela mensagem que, né, certamente você já viu por aí. Posso editar essa mensagem de saudação, usar ela mesmo, para ser logo a primeira mensagem para dizer para o meu freguês, tá? Mesma lógica, né? Tem depois embaixo mensagem de ausência, que seria configurar você em horários alternados. Então você pode definir qual horário que você vai mandar. Nesse caso aqui seria mais assim, tipo, estou cumprindo aqui um prazo, estou numa audiência, esse tipo de coisa. Ela é mais apropriada para esse período, porque você define a faixa de horário que você vai mandar, né? Então estou ausente nesse período aqui. Nesse caso, acho que até a saudação seria um pouquinho mais interessante, você já mexer nela ali, né? Se você não vai trabalhar durante esse período de recesso, esses dias que você estabeleceu de férias, não faria muito sentido. E por fim, a última, que seriam respostas rápidas. Respostas rápidas é para facilitar, o copia e cola. Isso né? mesmo. Então seriam as duas de cima aqui, tá? Basicamente, mensagem de ausência e mensagem de saudação. É pegar um pouco disso que a gente falou agora e dar esse contexto, né? O que eu faria até? Muito advogado usa o WhatsApp Business e tem o WhatsApp pessoal. Puxa, eu não quero perder casos, né? Que são casos extremamente relevantes. Ótimo, vou botar na mensagem de saudação. Olha, eu estou de férias, né? Trabalhamos duro esse ano e tal. Mas se o seu caso, se você considera que ele é muito, muito, muito importante, que você tem uma urgência, tem um interesse, tá? Em tentar te ajudar mesmo estando aqui curtindo, posso separar um horáriozinho. Então, se for esse o caso, está aqui o telefone, certo? E você me procura. Se não for, peço para que você me avise e eu volto, né? Assim que eu voltar das minhas férias, você certamente será uma das primeiras pessoas que eu entrarei em contato. Perfeito. Certo? Então Boa. tem o WhatsApp e tem o Litster. O que mais que a gente tem de possibilidades assim, de resposta automática? Cara, eu estava pensando aqui numa lógica que era o seguinte: hoje tem várias ferramentas de agendamentos de reunião. Não necessariamente uma reunião, né? Mas vários agendamentos colados com agenda, né? Então, por exemplo, você poderia falar assim, cara, se o teu problema não é urgente, eu vou deixar um link aqui que você já reserva um horário para conversar direto comigo. E aí tá lá a partir do dia 8 de janeiro, sei lá, dia 7 de janeiro, sei lá, o dia que você voltar. E aí você separa uma agendinha só de 15 minutos. E aí o cara já tem a sensação de que ele já tem alguma coisa marcada com você, Boa. né? Porque ele entrou lá dentro da ferramenta. Claro, isso vale muito daí do entendimento do público, né? Porque tem pessoas que não vão saber mexer nessa parte de ferramenta, mas dependendo do público, cara, o cara não tá com urgência, está com tempo para pensar, se você mandar ele para uma ferramenta dessa, ele consegue se virar lá e marcar um horário, até porque é bem intuitivo. Mas ele já marca um horário, então ele já tem um horário marcado com o doutor no dia 8, no dia 9, no dia 10, sei lá. E aí você já tem na sua agenda, inclusive, salvo com quem que você vai falar primeiro. Porque o cara vira meio que um leilão ali, porque o horário depois, essa ferramenta, por exemplo, o Calendly, ela faz um tipo, esse horário não está mais disponível. Calendly, então, né? Exatamente. Calendly. Inclusive outra ferramenta gratuita, né? Exatamente, 100% gratuita. E aí você consegue configurar os horários ali e você já dá essa sensação pro cara do tipo, posso mandar essa mensagem automática e já deixar um link para um próximo passo para ele fazer alguma coisa, porque o mais importante é não deixar o cara totalmente na inércia. Eu acho que isso é o ponto mais importante. Se deixar ele totalmente na inércia, ele vai ficar tipo, o cara, porra, isso aqui não vai dar certo, ele vai procurar outro. Se eu dou um próximo passo, então ele já entrou em contato, ele já tem alguma coisa para fazer. Então, cara, marca um horário aqui comigo, ou então já tá um WhatsApp prioritário aqui para advogado de plantão. Aí você consegue, de uma forma direta, já assumir um compromisso do cara e você não fez nada, né? Rodou 100% no automático nesse ponto. Legal. Você sabe que você me lembrou do... bom, isso aí que você está falando é senso de urgência, né? Que a gente fala, né? Sim. O senso de aliás, escassez, né? Porque você já... tem um monte de empresa que aplica isso, e é bem um detalhezinho bobo assim, que é quando você fala, só para aproveitar o gancho, quando o cliente fala assim, mas você tem horário na quarta, vamos imaginar aqui que você está começando, tem muita gente que usa isso, fala que isso é relevante, né? Depende da área de atuação e do teu entendimento sobre ser certo ou ser errado. Mas eles falam o seguinte, puta, nunca deixe tão aberto assim, então, não, tem qualquer horário que você quiser. Acho que não precisa ser tão vendedor assim, tão explícito isso. Cara, deixa eu dar uma olhadinha, que horário que fica melhor para você, que eu vou dar uma olhada na minha agenda aqui. Tem gente que até faz assim, puta, na quarta eu tô ferrado, eu tenho vários clientes aqui para atender, né? Mas na quinta eu tenho. E tem cara que não tem nada, tá com a agenda totalmente livre, mas usa essa escassez. Cara, a escassez funciona desde que mundo é mundo, né? A famosa fila do restaurante que tá bombado e o restaurante que não tem ninguém, a gente vai no que tá bombado, né? Então a gente tende a ir muito para isso, então são detalhezinhos simples. Eu acho que esse da agenda que você falou é bem bacana. Eu lembrei de mais um aqui que é interessante, antes de a gente sair desse ponto, que é o próprio e-mail. Toda a ferramenta de e-mail, incluindo o Gmail, os mais comuns, Hotmail, não acredito que praticamente nenhuma não tenha, são as respostas automáticas. Então tem o mesmo esquema, o cliente entrou em contato por e-mail, vai lá. Poucos clientes entram em contato por e-mail, mas também está lá, posso configurar uma resposta automática. Então, Sim. O que a gente está falando aqui na prática é muito mais do mesmo, né? É mais do mesmo, de fato, é você fazer o feijão com arroz nesse momento em que o cliente, a maioria, né? Não vou colocar todos, boa parte dessas pessoas continuam procurando, né? Buscando Sim. de alguma forma
o contato e que a forma de você abordar vai mudar completamente o jogo, a percepção desse cliente no começo do ano. Certo, Vitão? Tinha mais algum insight nesse ponto ou não? Cara, é isso aí. A lógica desse legal. É muito boa. Cara, assim, vamos falar desse ponto agora. Que tipo de causas que não param durante esse período, né? Primeiro, assim, dá um contexto para a gente, Vitão, o que a gente fala do senso de urgência. O que é o senso de urgência e como é que a gente sabe, né? Tipo, se essa causa que eu atuo aqui tem um senso de urgência mais alto, mais baixo. Como é que você poderia explicar isso para a gente? Cara, o senso de urgência, de maneira bem direta, ele vai ser de resumir ao cliente estar no desespero ou não. Então vamos pensar assim, ela é uma causa, o problema que eu resolvo, né? A causa em si e o processo que eu faço para resolver esse problema. Ele é uma coisa que tem mais um aspecto de, vamos dizer, aspirina, né? Tira uma dor de cabeça, tira uma dor muito forte, né? Um analgésico, ou ele tem um princípio muito mais de multivitamínico, vamos dizer assim. É um benefício a mais que eu tenho mais saúde, mas não vou morrer se eu não tomar. Então é mais ou menos essa lógica. Então vamos pensar aqui num critério mais simples. Restituição de imposto, por exemplo. Cara, ninguém está pensando nisso no final do ano. Isso é coisa de planejamento 2023, o cara não está mais preocupado com isso. E por mais que ele até tenha um pouco de preocupação, a urgência dele não é alta, porque ele fala assim, cara, tem que ver se tem direito e tal, não estou muito preocupado com isso. Agora pensa o cara que brigou com o cunhado lá na festa de Natal, deu um soco no meio do nariz dele, foi preso e agora vai ter que responder judicialmente de alguma forma e tem que sair da cadeia. Esse cara tá maluco para sair fora. Então ele tem um desespero, um senso de urgência muito maior, porque ele tem uma dor muito latente, privou a liberdade dele. Então isso é uma coisa que, cara, bate muito na veia do cara. Então existem causas que batem muito na veia do cara, a solução para isso é muito necessária, e outras são coisas que, legal que existe isso, acho massa, legal, maravilha. Tem gente que vai gostar, que vai virar cliente fiel disso, né? Eu, por exemplo, tomo multivitamínico pra caramba, mas tem gente que não toma a vida inteira e nunca vai tomar. Então essa é a separação. Quando você vende um negócio que é analgésico, né, que resolve uma dor na veia, cara, isso aí você consegue em qualquer momento vender isso, porque no Natal, no começo do ano, no meio do ano, todo mundo tem uma dor para ser resolvida. Agora, se você vende um multivitamínico, o negócio fica um pouco mais difícil para você. Então olha para dentro do escritório e pensa nisso. Que produtos que eu tenho aqui que resolve uma dor que, cara, o cara sempre chega desesperado para resolver, e que produtos que eu tenho aqui que, cara, eu ofereço para uma empresa, ofereço para um cliente que já é meu cliente, que às vezes faz sentido ali e eu tenho um benefício maior com isso. Né? Legal. Até explicando também de uma outra forma complementar, acho que a velocidade que o cara leva para fechar diz muito, né? Se eu tenho, tem muitos de causas aí no direito que o cara leva 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então, claramente, o senso de urgência dele é mais baixo. Tem causas que eu fecho uma semana. Então, a dor, né, incomoda bastante ali. Eu gosto de um indicador que é o quanto tira o sono, sabe? Então, fazer perguntas que entendam isso, né? Como é que tá isso na tua vida, né? Como é que você tá lidando com isso? Essa é a pergunta, né? Porque essa pergunta, ela cabe tanto para uma questão civil, quanto uma questão empresarial, por exemplo, de uma multa, de uma expectativa que é criada. Em tudo a gente acaba criando expectativa, né? Infelizmente, algumas coisas para o lado negativo, mas outras para o positivo. Então, perguntar isso, como é que você está lidando com isso? Qual é a tua expectativa? Fazer essa pergunta é muito importante, porque você mata ali o senso de urgência, né? Quanto tempo você pretende resolver isso aqui? Exatamente. Então, mas olhando para dentro de casa, para as causas que você já atua, seria, na média, nessas causas aqui, nesta área que é a minha especialidade, eu levo na média uns 7 dias, que dá para perceber. Bom, então, cara, 7 dias, vamos lá. É um senso de urgência, no mínimo, médio alto, tá? Tem os que fecham na hora? Tem, óbvio, mas esses são mais, às vezes vem muito bem indicado e tal, mas leve em consideração isso, que aí vai ficar um pouco mais fácil você definir se você atua com causas que têm um senso de urgência maior ou menor. Total. Por quê? Porque daí você vai fazer suas campanhas, por exemplo, vai trabalhar na sua estratégia, aquelas que têm menos senso de urgência, naturalmente tendem a ter menos resultado nesse período. Agora, aquelas que tendem a ter mais senso de urgência, aquela pessoa está com problema. Então, né, por mais que você esteja lá se divertindo, ela está com problema em casa, né? Então, tem que procurar. Ela vai estar procurando, ela vai estar pesquisando. Então, você vai estar aparecendo como uma oportunidade interessante. Boa. Uma outra coisa que eu gosto de explicar também, que tem muitos problemas que são intrínsecos, assim, né, de sociedade, né? Então, as relações em si, entre empresa e pessoas, compras de final de ano, frustrações, né? Contratos que não foram cumpridos, inadimplências, né? Relações contratuais, então empresas que, não paga, o 13º, não recolhe aquilo que foi combinado, né, com o colaborador, empresas que acabam não conseguindo recolher, basicamente pagando, né, o valor das pessoas, ou demitindo, não recolhendo verbas e deixa para recolher só em janeiro. Cara, tem problema demais. Então, nas áreas principais, vamos fatiar aqui, seria assim, né, desde de área civil, pegando a grande área de família aqui, depois a gente vai para trabalhista, vai até para previdenciário nesse momento, mas eu acho que
para pedido de benefício talvez um pouquinho menos, mas você vai mais para os auxílios em si, você continua tendo acidente, né? Infelizmente, desde acidente de trabalho, acidentes em geral nesse sentido. Então você tem os auxílios que tem que acontecer, né? Ainda mais agora, abrindo um parênteses, né? Que o INSS está rodando nesse momento, né? Um pente fino aí e tem reprovado. Dizem aqui, pelo menos, as notícias mais quentes aí que a gente acompanha, quase 75% dos pedidos, né? Então tem bastante gente sendo reprovado e, pô, tem gente reprovando, tem gente... Aí vem o senso de urgência. Tem gente que está desesperado, precisa daquele recurso, precisa daquele dinheiro para passar, inclusive, o final do ano, né? Então, exato, uma situação extremamente delicada. Essa pessoa está onde? Procurando, pesquisando, tentando entender o que ela faz, né? Como é que eu consigo, de fato, resolver o meu problema. Então, esses problemas intrínsecos que são de sociedade, eu acho que eles, você certamente que advoga, sabe um pouco do que a gente está falando. Agora, tem casos com menos senso de urgência que, na dúvida, o que você faz? A gente vai mostrar aqui um exemplo, usa o Google Trends. Então, como é que eu sei se a minha tem pesquisa? Ferramentinha simples, Google Trends, de graça também, trends e tendências assim, né? E quando você bota nessa ferramenta, você colocou alguma coisa aí para pesquisar, não? Cara, eu tinha pesquisado por advogado trabalhista. Legal. Eu pesquisei aqui, vou falar o meu, daí você fala o teu aí, tá? Você vai colocar na ferramenta o que o Google Trends traz para você. E até é legal para você usar no teu dia a dia. Ele vai trazer logo na parte de cima, assim, na parte superior, ele vai trazer assim, aonde você quer pesquisar. Então tá lá, geralmente já vem Brasil, né? Porque ele identifica que você veio do Brasil. Daí ele vai dos últimos 5 anos, quando que você quer. Então, como a gente está querendo saber se esse final de ano é legal, se tem pessoas procurando ou não, né? Eu coloco ali os últimos 5 anos e vou vendo ali no período, dezembro, final de ano, será que tem um aumento? Como é que é? Ele traz em dados, o dado não é volume, o dado dele é relevância. Então, é como se fosse uma métrica de comparativa de um ano para o outro, de um mês para o outro, é dado de relevância, né? E depois ele traz todas as categorias, então você pode categorizar, não, quero só categoria, sei lá, não tem tantas categorias aqui, mas ele traz automóveis e veículos, casa e jardim. No nosso caso, o jurídico, eu não selecionaria nada disso, tá? E por fim, ele traz pesquisa na web, ou pesquisa de imagem, notícias, Google Shopping, pesquisa do YouTube. Então, a ferramenta é super legal. O que eu fiz aqui? Botei um exemplo aqui, coloquei processo de divórcio, que é uma palavra-chave que para a gente traz bastante resultado, tá? O que eu identifiquei aqui fazendo um retorno aqui, ó? Vou pegar um retorno de 2 aninhos só, né? 2020 para 2021, a gente teve um pico aqui, ó. Vou pegar bem um exemplo aqui legal, ó. Interessante. 12 a 18, bom, esse aqui, daqui a pouco eu falo esse. Aqui do dia 15 a 21 de dezembro, 15 a 21 de dezembro, bem o período que começa o recesso. Nessa semana, a gente teve aqui dentro da linha média de relevância, ficou no nível 45, tá? Só para você ter uma noção, voltando um pouquinho o nível de relevância, na semana aqui, não, 10, 16, ok. Aqui não está pegando dado, mas 2 semanas que antecederam esse período, a gente estava com nível de relevância de 20 pontos menos. Então, 20%, vamos colocar assim, né, um percentual menor. Ou seja, então, do dia 15 a 21 de dezembro, excelente o resultado, tá? Aí depois você avança um pouquinho, ok. E mais para frente, daí ele pega aqui, né, que ele vai dando faixas de período. Deixa eu pegar aqui, ó, 22 a 28 de dezembro. Maior ainda do que o período anterior, 50 de relevância, tá? Aí você pega ali, 5 a 11 de janeiro. Continua aumentando. Então, janeiro, inclusive, aqui até o final de janeiro, ele foi mantendo uma média de relevância de 48, 50. Assim, posso estar completamente errado do que eu vou falar agora, mas me parece que a relação, assim, no sentido de, puxa, cara, tô acabando o ano aqui, pelo menos nesse exemplo aqui, né? Sim. Cara, quero resolver esse problema meu, quero começar o ano redondo, né? Então, eu tô procurando informações, tá? A gente não tá falando que ele tá procurando advogado aqui, mas essa é uma palavrinha, já fica como dica, que mais traz clientes para os nossos clientes aqui, tá? Que mais traz bons contatos, porque ele está procurando informações, está tentando entender. E quando a gente leva ele para dentro de um produto jurídico, bingo, né? Se eu explico legal para ele, se eu me conecto, faço isso que a gente está falando aqui, a gente tem uma tendência de aproximação muito maior. O que você deu uma olhada aí em termos de resultado? Só finalizando, desculpa. De 21, aí que eu falei que ia falar 2 anos, ó, 21, fui pegar janeiro aqui, tá? Como exemplo, né? Então peguei lá, voltei um pouquinho. 27 de dezembro a 2 de janeiro, menos do que no ano anterior, ficou 24, ficou metade. Ou seja, 2020 para 2021, será que tem alguma coisa com a pandemia? Isso, mano? Mas enfim, 21 para 22, menos da metade das pessoas procuraram. Período, 27 de dezembro a 2 de janeiro. Período anterior, menos ainda, 13 a 19 de dezembro, cara, ninguém separou. Ninguém procurou a separação, 13 a 19 de dezembro ano passado. Caiu para 0, então a relevância não foi muito alta, tá? Agora, quando você pega e sobe só um pouquinho ali, ó, para uma outra faixa de período, ó, 27 de dezembro, ok, teve gente procurando ainda, 3 a 9 de janeiro, buf, explodindo.
Aí já sobe, cara, vai lá para cima de fato. E aí janeirão fica numa consistência animal. O que me chamou muita atenção, cara, foi 6... Olha que louco isso, do ano de 2020. Se você pegar lá, você vai consultar. A 12 de dezembro teve um dos picos máximos do ano inteiro. 94 de relevância, ou seja, quase bateu 100. Aí você fala, o cara tá na cara do gol para acabar o ano e procurando informações sobre o assunto. Então isso indica que, sim, tem gente procurando? Tem, você tem essas oscilações de semanas, mas eu diria claramente que numa situação, por exemplo, nesta área aqui, em outras diversas áreas que a gente já viu que isso acontece, é bem interessante, de fato, você ter alguma estratégia para você voltar ao começo do ano aí, cheio de cliente interessante para atender. Totalmente. Cara, é bem legal, porque eu peguei aqui o advogado trabalhista e depois eu fui comparar isso com verba rescisória, né? Que seria uma coisa mais específica. O advogado trabalhista, cara, tem pesquisa o ano inteiro. Então, assim, mesmo num período que a relevância seja baixa, por exemplo, final do ano, né? Que a relevância seria baixa, ela já bate 56 ali, do dia, por exemplo, do dia 3 ao dia 9 de janeiro do ano passado, já bateu a relevância de 56. Né? E aí começa numa crescente. Né? Ali na última semana primeira semana de dezembro do ano passado, ano retrasado, na verdade, em 2020, 48. Então, você vê, começo de janeiro para o final do ano ali, última semaninha, 13 a 19 de dezembro de 2020, 48 para 54, uma diferença muito pequena. Então, as pesquisas elas se mantêm constantes e a verba rescisória é a mesma coisa, cara, né? Porque você pensa assim, provavelmente o cara manda as pessoas embora no final do ano, não paga nada direito, tem aqueles contratos, principalmente de experiência. Na verdade, experiência não, aqueles contratos de final de ano, né? Que os caras pegam só para fazer ali, né? Temporário. E aí, provavelmente, cara, deve ter muita coisa errada que acontece ali, porque as pesquisas continuam no nível de relevância altíssimo. Então, é foda. Sim. Bem interessante o dado. Eu coloquei aqui também para dar uma olhada e tem algumas coisas que chamam a atenção. Né? Você fala assim, tem momentos que ele dá uma baixada, a hora que você, advogado que nos acompanha, colocar no trend, você vai perceber ele. Mas exatamente 27 de dezembro a 2 de janeiro, ele dá uma queda. Só que ele ainda mantém um volume muito alto, considerando o tamanho do volume que a gente está falando. Ele está falando assim, tem 20 de relevância. Quando tem 0, tudo bem. 0 é 0, acabou. Né? Não tem papo. Quando tem 20 de relevância e você tem um volume absurdo, entenda que isso é um volume muito alto. Mas tem um ponto que acho que é complementar a isso, que é muito massa, que é assim, você tem um volume ainda alto no momento em que demanda de mercado. Ninguém está fazendo nada, entendeu? Então, ninguém está aparecendo. Então, até mesmo o leilão, até mesmo as estratégias costumam ficar mais barato. Né? Tem de você aparecer, você está nadando aí no mar azul, por assim dizer. Certo? Você puxou mais alguma aí que você achou interessante ou acho que está interessante como senso de urgência? Acho que a gente falou bastante, né, sobre o tema, né? Total. A verba rescisória, só para complementar aqui, fechar nesse gap, cara, 5 a 11 de dezembro do ano passado, verba rescisória estava com 40 de relevância. Aí, depois de 2022, o Google fez uma mudança lá, eles estavam otimizando um pouco os dados, ele não trouxe um número específico aqui, mas se a gente fosse pegar também lá para o final do ano retrasado, né, que seria lá em 2020, relevância também, estava em 28 aqui, mais ou menos. Inclusive, deu um pico ali, no começo do ano de 34. Primeira semana de janeiro ali deu 34. E aqui nós estamos falando, se eu não me engano, acho que era 6 milhões, né? De pesquisas relacionadas. Então, volume é alto, relevância também não é baixa, tá? Então, aí, de novo, é um momento onde tem gente procurando, até tem uma relevância legal e não tem ninguém anunciando. Aí, é oportunidade de ouro para você conseguir fazer uma fila de espera para o teu escritório, né? Bem bacana. Legal. Olha, acho que aqui a gente usou 2 exemplos, a gente gosta de usar exemplos amplos aqui, porque todo advogado, por mais que atue, sou empresarial, conhece o trabalhista, sabe do que a gente está falando aqui, esses termos, né? Então, procura, usa o Google Trends para você ter uma noção, para ver se vale a pena no teu caso. E arma uma boa estratégia, porque se tem gente procurando, né, pode ser você o escritório que vai ter contato no começo do ano, pode ser o seu concorrente. Então, pensa aí como é que você pode fazer, tá? E a gente está aqui para te ajudar também nesse sentido. Boa. Agora, um último ponto aqui que eu acho que deu tempo para a gente falar, então, seria assim... E o começo do ano, cara, a gente já viu aqui, todas as análises que a gente fez, né, em qualquer causa que a gente colocar, dificilmente janeiro não vai estar bombando, né? Tipo, raramente. Acho que aqui primeiro nós temos uma questão cultural, né? Que você volta, você começa o ano não só querendo fazer academia, voltar para o inglês, né? Tipo, sabe, desse ano eu vou ligar mais para minha mãe, vou ficar mais com a minha família e tal, aquelas promessas que a gente faz, mas também você quer resolver uns BOzinhos. Cara, vou resolver logo aquele BO lá, vou terminar aquele negócio, vou resolver tal coisa. Então o volume é bastante grande. Mas tem algumas coisas aqui que são curiosas que acontecem na forma do usuário pesquisar. O que você divide aí com a gente? E eu vou tentar trazer algumas questões mais inusitadas que a gente percebe do usuário. O que muda?
Cara, é muito louco isso, porque é uma estratégia muito simples de ser aplicada. Quando você já sabe que, por exemplo, o assunto não tem nada de novo, mas o contexto do ano faz toda a diferença. Então, por exemplo, aposentadoria 2023, né? Ou novas regras do processo trabalhista 2023. Qualquer coisa que você coloca 2023 e está num período do começo do ano, as pessoas se interessam muito, porque, cara, às vezes você vai falar mais do mesmo, mas é justamente pelo contexto do ano que o cara, puta, não estava pesquisando no ano passado, mas agora eu vou resolver esse negócio. Você botou um contexto ali, você falou, cara, é isso. E eu vou lá e procuro por esse negócio. Então, às vezes você vai fazer um conteúdo, vai fazer algum posicionamento ali, até mesmo um anúncio. E aí você coloca, por exemplo, aposentadoria 2023, ninguém pensou nisso ainda. Mas você vai lá e coloca um anúncio, por exemplo, da pessoa que quer se aposentar em 2023. Ela já poderia pensar e pesquisar isso em 2022, não muda tanta coisa. Mas, agora o 2023 fez toda a diferença, porque o cara, nossa, vou mudar agora a minha cabeça aqui e vou atrás desse BO que eu preciso resolver, desse problema que eu preciso resolver aqui. E é onde você consegue justamente esse caminho, né? Então, às vezes, você não vai... Cara, não tem diferença. Por que eu vou botar 2023? Simplesmente porque as pessoas procuram pela novidade. E parece dar essa aparência de novidade. Você coloca uma roupagem no negócio que faz com que a pessoa... Pô, tem alguma diferença aqui. Deixa eu ver esse negócio. E aí ele entra. Enquanto todo mundo tá 2022, você já tá na frente, né? Você já tá largando na frente dessa forma. Cara, tem muito youtuber que é muito bom em fazer isso, né? Os caras, você coloca lá, sei lá, aposentadoria. Experimenta fazer isso. Você vai perceber... Agora, nesse período do ano, vamos pegar no final do ano, em tese, a gente já não dá mais tanta bola para quem botou 2022. Ah, esse cara aqui está atualizado, está desatualizado, Exato. Né? E aí você pega os youtubers mais espertos e fala, o que muda aqui? Pum, 2023. Então, como a galera está disputando, né, vamos colocar assim, fazer com que o algoritmo veja mais relevância, seja no vídeo que você publicou, seja no conteúdo que você postou no seu blog, ou seja no post que você fez na tua rede social, tá todo mundo brigando por ter mais curtidas, mais seguidores, pessoas comentando, enfim, compartilhando. Então, a gente usa muito essa estratégia. Esse do 2023, cara, é uma coisa bobinha, em tudo você pode usar. Eu já fui até questionar, teve um advogado que me falou uma vez, cara, mas eu já falei na minha rede social sobre aposentadoria por idade. Eu falo de novo, né? O que você responde quando os caras perguntam aí, Vital? Com certeza, velho, porque você não está falando para a mesma pessoa, você está falando para uma pessoa que em tese é nova, né? Você está falando para uma pessoa que está chegando agora, está procurando dessa forma e ela não sabe nada, né? Ou ela está com esse contexto de que, isso que é o foda, né? O advogado acha que tudo para ele tá na obviedade, está no campo do óbvio. Então assim, não mudou nada, por que eu vou falar de novo? Porque tem pessoas novas precisando resolver esse problema. E aí, se sempre tem gente nova no mercado precisando dessa informação, você está deixando de falar para essa pessoa, você só quer falar para o cara que já viu 30 vezes o teu post e ainda não comprou, velho. Às vezes você pode dar um tiro ali também e conseguir de forma direta, falando de uma novidade que seria 2023, a pessoa se prender ali dentro e, quem sabe, te chamar no WhatsApp, né? Você tem essa questão, de fato, do cliente novo, mas tem também o cliente que já te acompanha, que quando você falou a primeira vez, não estava no momento, né? Ele, cara, aquele dia passou batido, ou você abordou de uma forma... diferente, né? Puta, não chamou a atenção dele. Ou sei lá, fazia 6 meses, ele sabia que tinha que esperar um pouquinho mais, agora você falou de novo, certo? Tem uma ferramentinha que ajuda muito, a gente acabou de falar dela, né? Que é o Google Trends, que é muito interessante para você saber. Ele traz ali de uma forma muito bacana, que ele chama de principais. Ele fala assim, ó, bota a palavra-chave para mim aqui. Vou dar um exemplo, já que você citou a aposentadoria. Eu boto lá, aposentadoria por idade, tá? Aí ele traz para a gente, você rola um pouquinho, ele vai passar ali o mapa do Brasil, né, a forma como as pessoas pesquisam na região e tal. Aí o que acontece? Ele vai trazer para a gente embaixo pesquisas relacionadas e tem do ladinho, tem assim, em ascensão e tem principais. Isso quer dizer o seguinte, aquilo que são principais, ele fala assim, é o ano todo, tá? Tipo o pão quente, ó, isso aqui vende o ano inteiro, sabe? Não é produto que só vende no final do ano, não é produto que a gente só compra quando vai para a praia, não tem oscilação, assim, né? Não são produtos atípicos, certo? Os principais mostram isso. Isso aqui é o ano inteiro, é pão quente o ano inteiro. E o em ascensão, ele fala, ó, isso aqui, eu não sei porquê, né? A ferramenta fala, mas estão procurando isso aqui. E é muito legal essas duas variações. Então, como é que eu sei, para responder isso, se eu vou publicar isso o ano todo? Eu pego a palavra-chave que representa o meu trabalho. Por favor, não use só uma palavra-chave, varie, alterne. Pense na circunstância que leva para aquela causa que você está falando, aquela área que você é um especialista, aquele produto jurídico que você vende. E vai alternando para você encontrar aqui dentro do Google Trends palavras principais. Quando você encontrar, você vai ver que tem um nível de relevância. Então, olha, o primeiro que aparece quando você bota aposentadoria por idade, aparece assim, nível de relevância 100 como principais. Idade para aposentadoria por idade. Olha que até ficou meio redundante. A pessoa procurando assim, tá? O Google ele traz exatamente o jeito que a gente está procurando. O que ele quer dizer com isso? Tem gente procurando exatamente essa informação o tempo todo. Então, na sua pauta, se você é um previdenciarista, você deve abordar isso. Em tese, todos os meses. Aí você fala, que saco falar disso todos os meses. Pois é, você tem que ser criativo para falar isso de maneira diferente. Né? Então, como é que eu posso falar isso? Vou dar um exemplo aqui simples. Né? Então, puxa, fiz 60 anos
né, em 2022, posso me aposentar? Aí você bota assim, e se eu estiver com 62 e estou ali com X pontos, agora eu posso? Então você deve abordar aquilo de maneira completamente diferente. E aqui você já vai vencer mais um obstáculo que é muito interessante, que a gente acha que a forma como a gente, né, explica, a pessoa entende sempre, né? Somos os reis da comunicação. Bem pelo contrário. Então a gente tem que explicar de várias formas diferentes, às vezes o mesmo assunto, falar de maneira repetitiva, né, de algumas formas diferentes. Tipo explicar para a mãe, assim, falar, minha mãe não entende o que eu falo para ela. Pois é, falha está em você que comunicou errado. Então você pode explicar de outras formas diferentes. Então você pode usar esta abordagem, eu tenho que falar sobre isso várias vezes ao longo do meu ano, do meu planejamento aqui de publicações. Se a resposta for sim, você viu aqui, consultou espertamente, entendeu o conselho, repita essa informação abordando de maneira diferente. Brinque com ela, né? Como é que eu faço isso? Eu vi um exemplo, mas na minha área aqui não entendi. Pega essa palavra-chave, pesquisa no Instagram, vê como é que as pessoas abordam, mas vai sempre nessa linhagem, nessa linha de raciocínio para entender como você pode abordar. Outra dica legal dessa mesma linha, eu pego a palavra-chave, sei que tem que abordar ela todo mês, o que eu faço? Vou no YouTube, é um dos lugares que eu mais gosto para abrir a cabeça. Aí você fala, mas o que você faz no YouTube? Eu boto lá, pego os primeiros vídeos mais visualizados, né? Por que mais visualizados? Porque eles tendem a ter mais comentários. E aí eu começo a olhar os comentários das pessoas e filtro pelos mais recentes. E aí eu leio os comentários, por quê? Porque a pessoa fala exatamente da dor dela, né? Ela comenta o caso dela. Cara, isso tem um ouro ali. E aí eu falo, nossa, nem tinha pensado que eu posso abordar dessa forma aqui, certo? Tipo assim, exemplo, você está lá vendo um vídeo dessa questão da aposentadoria, por exemplo, aqui, e aí a pessoa coloca lá que, puxa vida, eu ia me aposentar em 2022, mas com essa nova regra agora, eu só vou me aposentar em 2024. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Estou falando de novo da idade. Acabei de ver um insight aqui. Você pegou porque você viu a pessoa lá falando, essa nova regra aqui estendeu e agora não consigo mais. Sei lá, perdi meu emprego e faltava 2 anos de contribuição. Olha, tem muitas formas. Sim. Com qual idade eu vou me aposentar? Eu sempre separo, eu tenho que falar de idade, mas tenho que falar de maneira muito criativa. Entre o vídeo do YouTube, vejo pessoas, né, contando seus dilemas, seus casos, né? E aí eu abro a mente para poder abordar aquilo de maneira diferente. Cara, o YouTube é rico nisso, né? Pra caramba. Cara, tem uma lógica. Eu tava até lembrando do negócio aqui que um cara fez, inclusive o Bruno, que veio aqui, gravou um podcast nos últimos aí com a gente. Que ele ia, olha só que louco. Ele queria explicar, ele fez um vídeo para explicar sobre a lógica do inversão do ônus da prova, que é basicamente quando você pede para a contraparte, na verdade, provar que você, enfim, né, para apresentar a prova, na verdade, a contraparte tem que fazer e não você que está sendo o autor do processo. E ele falou assim, cara, ele contou uma história. Ele pegou uma historinha e falou assim, cara, eu vou te contar um caso muito comum que acontece com a Maria. A Maria, ela contratou, né, recebeu uma ligação que o nome dela estava sujo por um contrato da Oi. Só que o problema é, a Maria nunca, na vida, contratou Oi. Ela nunca teve Oi na vida. Só que agora o que acontece? Ela teria que provar que ela não tem contrato com a Oi. Só que ela não tem contrato. Então como que ela prova? Ela faz justamente o que a gente chama de inversão do ônus da prova. E aí ela falou, contrato de negativação indevida, isso é possível por conta de um monte de coisa. E ele está falando exatamente a mesma coisa, negativação indevida, nome sujo. Só que ele pegou uma historinha que contou. Aí você pode pegar na lógica da aposentadoria. Agora a Maria, que estava pensando em se aposentar no ano que vem, perdeu o emprego. O que acontece agora? Né? E aí você vai falar da aposentadoria por idade de uma forma diferente, contando uma historinha que você vai falar sobre a questão dos pontos, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Você falou basicamente a mesma coisa, o contexto totalmente, a roupagem totalmente diferente, né? Bem legal, bem bacana. Bom, para a gente não chover tanto no molhado, a gente falou aqui do 2023, o que eu aconselho, né? Ainda mais nesse período que o algoritmo já começa a mostrar isso, tá? Pega as palavras-chave que você usa aí no seu negócio, tá? Que são as palavras-chave que atraem clientes, ou que é a forma como o seu usuário, se você não faz marketing jurídico, está pensando em fazer, ou se você já faz, e observe esse comportamento, tá? Via Trends aparece isso. E mais uma ferramenta que aparece bastante isso, ele vai fazer até um paralelo que é muito bacana, é o Google Ads, a parte do planejador de palavras-chave. Então, Guilherme, o que é isso? Eu boto lá Google Ads, entro, acesso lá na minha continha, eu faço uma continha na hora, né? E procuro no Google lá, planejador de palavras-chave. Quando você bota no planejador e você bota a palavra, o Google Ads ele é tão bom que ele mostra pra gente assim, essa palavra aqui, aposentadoria por idade, ela teve uma mudança aqui, tá? Nos últimos 3 meses, né? De X%. Ele fala, nos últimos 3 meses subiu, desceu, ficou igual. Tem uma mudança de ano para ano, certo? Então ele traz vários pontos, várias estatísticas para você saber. Mas ele também traz algo que às vezes o Trends não está entregando ali, que é essa questão, por exemplo, de 2023. Provavelmente o Google já vai trazer, né, um cheirinho disso. Ele vai dizer, 2023 me parece que está começando a aparecer alguma coisa aqui. O que eu recomendo? Olhei ali que tem 2022, na palavra-chave que representa a sua causa, o seu negócio,
você já sabe. Se tem 2022, tem 2023. Se você quiser fazer o teste, procure dentro do Google Ads, você vai ver lá, 2021, 2020, todo ano repete a mesma coisa. Sim. Só você não sabe. Né? Então, use essa estratégia porque, de fato, ela funciona bastante. Os grandes youtubers e as pessoas que são experts fazem isso porque a gente fala que isso é meio irracional. A gente acha, como você bem colocou, que vai ter algo novo ali. E, na verdade, não tem. Quem tem que traduzir isso como algo novo é você. Sim. Mas eu não posso mentir. Ninguém está falando para você mentir. Está dizendo para você dar o contexto. Você, olha, eu sei, vou dar uma sugestão aqui, um início, que sempre que começa o ano parece que mudou um pouquinho. Mas, relembrando aqui, eu vou contar para você o que pode, de fato, ter mudado. Então, eu estou abrindo um loop aqui. Aí você fala, opa, mudou mesmo. Então, eu não estou vendendo algo que eu não vou entregar. Eu posso falar para ele, olha, então, lembrando aqui que depois da reforma da Previdência, nós tivemos essa regra aqui por pontos, você tem que fazer tantos pontos, para ali, Paraná. Então, se você agora, como virou o ano, você vai precisar ter mais aqui, ó, X pontinhos. Então, se você tinha isso, você vai criando alguns cenários. Uhum. Então, de fato, você está trazendo uma atualização. Você não está fazendo o que a gente chama lá. Como é que chama quando você bota um vídeo no entrega, você bota um título lá super... Flopado? Não é flopado é quando ele entra e ninguém consome ele. Como é que é, Marquinhos? Que você bota um vídeo lá, um black, não sei das quantas, esqueci o nome agora, um termo, que você fala quando você bota um vídeo com um título legal, super chamativo, todo mundo já passou por isso, e aí a hora que você clica no vídeo, tá, o cara me ganhou aqui pelo título. Clickbait. Clickbait, é isso aí. Clickbait, fake news, mais ou menos essa linha. E aí a hora que você entra, você fala, cara, o cara tá só me enganando aqui, velho, só queria meu clique aqui, minha audiência, e não entregou bolhufas daquilo que ele tinha prometido. Uhum. Certo? Exato. Boa. Legal. O que mais, então? Tem mais algum ponto aí que você registrou ou não? Cara, acho que da minha parte, os principais pontos que a gente já entregou bastante coisa aqui, né? Boa. A gente vai ter um podcast, já dando um spoiler aqui, que a gente vai falar de planejamento mesmo. Isso a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, assim, pensando no ano mesmo, né? Como é que você estrutura, que dados que você olha, quanto você investe, né? Como é que você faz essas contas de cálculo, de ROI, de retorno de investimento. Inclusive, temos que trazer uns caras aqui, quem sabe internamente, que fazem bem essas contas, para a gente poder te ajudar a fazer esse planejamento. Cara, agora, final do ano, vou parar e vou fazer um planejamento. Ou vou fazer isso só em janeiro, vou descansar, né? Top. Então, a gente vai gravar um podcast nos próximos dias, então fica ligado. Inclusive, se você tiver comentário, feedback, Guilherme, pensei em vocês gravarem isso aqui, estou sentindo falta desse assunto, tenho dificuldade com esse outro aqui, manda pra gente, né? Então, Victor, com C ali no meio, @truemind.com.br, ou Guilherme, @truemind, ou vai no Instagram, vai no LinkedIn, vai no YouTube, manda sinal de fumaça, vem aqui, né, falar com a gente, está convidado, você que nos acompanha, vem aqui, estamos no Centro Cívico aqui de Curitiba, uma baita de uma sede aqui super bacana, que a gente faz bastante festa, né? Então vai ter esse próximo podcast que a gente vai falar de planejamento, então fica com a gente que vai ser super legal. Boa. Certo, Vitão? Certo. Recados finais, como é que o pessoal nos acompanha, nos encontra aí? Boa. Cara, você pode achar a gente no Instagram, né, do TrueMind Marketing Jurídico, e também no YouTube, que a gente está postando bastante coisa. Estamos pensando em umas novidades também para o YouTube. E, cara, tem o nosso site agora, inclusive quem estiver ouvindo esse podcast, não sei se já passou, provavelmente já vai ter passado, mas tem algumas novidades que a gente colocou lá. Tem bastante case que a gente está colocando, algumas histórias muito boas, cara, de alguns clientes nossos, que, cara, se você é um advogado de diversas áreas, a gente provavelmente vai ter um case lá da sua área para você entender como que a gente construiu o trabalho, contando toda a história desse cliente do zero até o resultado que ele tem hoje. Então tá muito bacana, confere lá no site da TrueMind, truemind.com.br. Fechou? O que é essa promoção que você falou que talvez a pessoa que vai... é verdade. Promoção da Black Friday, né? A gente está com uma promoção animal da Black Friday. De fato, é uma coisa que a gente até estava pensando em não fazer, porque é uma coisa que, cara, não sei se a galera vai, né, sei lá, de alguma forma achar que a gente está entregando demais aqui, mas enfim, só para você ter um contexto, né? A gente sabe que rede social é difícil pra caramba de fazer, a gente sabe que é muito complicado, e basicamente a gente sabe que o advogado não tem tempo e nem a qualidade de um marqueteiro para fazer uma puta de uma rede social animal, e a gente sabe que isso também é importante para ele no resultado geral. O que acontece? A gente aqui tem um puta de um time animal que pensa em pautas muito boas para tudo quanto é tipo de área, pensa nas pautas, revisa conteúdo, humaniza, faz todo o trabalho que o marqueteiro bom faz. E aí a gente pensou, por que a gente então não entrega isso de graça para os advogados que contratarem a gente, pensando também em novos negócios, aquelas campanhas de produto jurídico que a gente falou aqui, por que a gente não entrega para esse cara um negócio desse de graça? E aí a gente pensou e fez essa promoção de Black Friday. E é isso mesmo que você ouviu. A gente entrega para você de graça essa questão das redes sociais, se você contratar um dos nossos planos de performance focado em produtos jurídicos. Fechou? Então corre, que se você estiver ouvindo e ainda tiver tempo, cara, vai estar lá disponível, fala com os nossos consultores que a gente tenta garantir para você. Fechou? Se tiver passado, fala com a gente também. Numa dessa a gente consegue de alguma forma, né, dependendo do momento em que você, eu ouvi só depois que o podcast saiu, não tem problema, fala com a gente aqui, traga essa informação de maneira personalizada que a gente dá um jeito aqui, ver se faz sentido. Certo? Boa, é isso aí. A gente se vê nos próximos podcasts. Um abraço. Valeu! Valeu!